Episódio 1. O homem que fugiu de si mesmo. Ele acordou antes do despertador tocar, como fazia todos os dias. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Não havia reuniões importantes, não havia decisões milionárias, não havia ninguém esperando por ele. Pela primeira vez em décadas, o mundo não exigia nada. E isso o assustou. Um silêncio que grita. O quarto era grande demais, silencioso demais. Ele se sentou na cama e ficou ali, parado, olhando para o nada. O homem que o mundo conhecia como forte, confiante e imbatível estava cansado. Cansado de fingir, cansado de vencer, cansado de ser alguém que já não reconhecia. Tim-Tac. O homem que venceu e perdeu ao mesmo tempo. Ele construiu tudo do zero. Foi elogiado, foi temido, foi invejado, mas ninguém via o preço. As noites sem dormir, as decisões frias, as pessoas deixadas para trás. O sucesso o aplaudia de dia e o condenava à noite. Espelho que não mente. No banheiro luxuoso, ele se encarou no espelho. O rosto envelhecido, os olhos vazios. "Quando foi que eu virei isso?" sussurrou. O reflexo não respondeu. Nunca respondia. Telefone que não tocou. Ele esperou. Talvez alguém ligasse, talvez alguém sentisse sua falta. O telefone ficou imóvel. Naquela manhã, ele percebeu algo cruel. Ele era importante para o mundo, mas dispensável para as pessoas. Memória que volta sem pedir permissão. Sentado na poltrona, lembrou-se de quando era jovem. Sonhava em ser respeitado. Nunca imaginou que isso significaria ser sozinho. Naquela época, prometeu a si mesmo: "Nunca serei fraco." E cumpriu, mas confundiu força com frieza. Conta que chega. Algumas decisões voltaram como fantasmas. Empresas quebradas, funcionários descartados, parcerias destruídas. Ele venceu, mas alguém sempre perdeu. E agora, o silêncio cobrava tudo. Perda que ele não conta para ninguém. Havia algo que ninguém sabia. Uma ligação ignorada anos atrás, um pedido de ajuda que ele adiou. No dia seguinte, era tarde demais. Desde então, ele carregava a culpa, como quem carrega uma cicatriz invisível. Aniversário que não foi comemorado. Naquele dia, completava 50 anos. Nenhuma festa, nenhum brinde, só uma pergunta martelando na cabeça. Se eu desaparecer, alguém vai notar? Decisão impensável. Ele se levantou de repente. Abriu o cofre, pegou documentos, transferiu valores. Não para fugir da justiça, mas para fugir de si mesmo. Ele decidiu desaparecer. Não como fracasso, mas como tentativa de salvação. Sem despedidas. Não avisou ninguém. Não deixou cartas. Saiu do prédio como qualquer outro homem. Sem seguranças, sem motorista, apenas um corpo cansado e uma alma pedindo descanso. O primeiro lugar onde ninguém o conhecia. Depois de horas dirigindo sem destino, chegou a uma cidade pequena. Casas simples, ruas calmas, gente comum. Ali, ninguém o reconheceu. E pela primeira vez, ele respirou de verdade. O homem invisível. Alugou um quarto modesto, cama simples, parede descascada, janela pequena. Nada lembrava sua vida antiga. E isso trouxe medo e alívio. A primeira noite. Deitado naquela cama, ouviu sons desconhecidos. Cachorros, vento, vozes distantes. Sem ar-condicionado, sem silêncio artificial. E ainda assim, dormiu como não dormia há anos. Às vezes, não é o mundo que precisa parar. É você que precisa sair dele para se encontrar. Ele ainda não sabia,
Mas naquele lugar simples, alguém o observava em silêncio. E aquela pessoa mudaria tudo. Episódio 2. O lugar onde ele aprendeu a ser ninguém. Ele acordou com o som de vozes do lado de fora. Não era o som de buzinas, nem de telefones. Era gente comum vivendo. Ele demorou alguns segundos para lembrar onde estava. Aquele quarto simples, aquela cama dura. Então, lembrou. Ele tinha escolhido aquilo. Manhã sem pressa. Não havia agenda, não havia metas, não havia ninguém esperando. Ele saiu do quarto e caminhou pela rua. As pessoas passavam por ele sem olhar duas vezes. E aquilo era novo. Durante toda a vida, olhares o seguiam. Agora, ele era apenas mais um, o café mais simples. Entrou em um café pequeno, nada sofisticado, nada silencioso demais. Sentou-se perto da janela. A atendente perguntou: "Vai querer o de sempre?" Ele hesitou. Nunca tinha o de sempre. "O que o pessoal costuma pedir?" Ela sorriu. E aquele sorriso simples fez algo dentro dele se mover. O homem sem nome. Ele passou a frequentar o lugar todos os dias. Ninguém perguntava quem ele era, ninguém queria saber de onde vinha. Chamavam-no apenas de Senhor. E, estranhamente, isso bastava. O banco da praça. No fim da tarde, ele se sentava no mesmo banco da praça. Observava crianças brincando, idosos conversando, vidas acontecendo sem estratégia. Foi ali que ela apareceu. Uma senhora de passos lentos e olhar atento. Sentou-se ao lado dele sem pedir licença. "O senhor sempre senta aqui", disse ela. "Parece que está esperando algo." Ele sorriu de canto. "Talvez eu esteja tentando não esperar mais nada." Ela riu baixo. "Isso é mais difícil do que parece. Alguém que sabe escutar." Nos dias seguintes, ela voltou. Falava da vida, do marido que perdeu, do filho que foi embora e nunca mais voltou. Ele não dava conselhos, só ouvia. E percebeu algo doloroso. Ele nunca tinha sido bom nisso. Confissão que escapa. Um dia, sem planejar, ele falou: "Eu cansei de ser quem eu era." Ela olhou para ele com calma. "Então, ainda dá tempo de ser outra coisa." A frase ficou ecoando. O primeiro espelho verdadeiro. Naquela noite, ele percebeu algo. Ali, ninguém o admirava, ninguém o temia, mas alguém o via. E isso era mais raro do que respeito. O passado tenta voltar. Um telefone tocou no quarto alugado. Número desconhecido. Ele não atendeu. O passado tinha uma voz muito persuasiva, e ele ainda não estava pronto. O primeiro ato de bondade anônima. Choveu forte naquela semana. Uma pequena mercearia quase perdeu tudo. Sem dizer nada, ele ajudou. Pagou contas, comprou mercadorias, sem nome, sem recibo. O dono nunca soube quem foi. E aquilo trouxe uma paz estranha. A mudança silenciosa. Ele começou a ajudar mais, não por culpa, mas por escolha. Cada gesto simples parecia reparar algo antigo. Não no mundo, nele, o olhar da senhora. Um dia, a senhora perguntou: "O senhor parece mais leve. O que mudou?" Ele respondeu: "Parei de tentar ser importante." Ela sorriu. "Então, agora o senhor está livre." O aviso que ele ignorou. Naquela noite, alguém bateu à porta do quarto. Ele não abriu, mas encontrou um cartão no chão. Um nome que ele conhecia e uma frase curta: "Sabemos onde você está." O coração disparou. O passado tinha encontrado o caminho. Você pode fugir do mundo, mas o mundo sempre tenta te encontrar. Ele teria que escolher: voltar a ser quem foi ou proteger quem estava começando a se tornar. Episódio 3. Quando o passado bate na porta. Ele ficou parado, segurando o cartão entre os dedos. O nome impresso ali não era apenas um nome,
Era uma vida inteira tentando se esconder. Sabemos onde você está. 5 palavras, 5 golpes diretos no peito. A noite do medo. Ele apagou a luz do quarto. Sentou-se na cama em silêncio. Não tinha medo de perder dinheiro. Tinha medo de perder aquilo que havia encontrado ali. Paz. A escolha que ele adiou a vida inteira. A fuga tinha sido fácil. Difícil seria enfrentar. Ele percebeu algo cruel. Fugir sempre foi o talento dele. Agora precisava aprender a ficar. Aviso da senhora. No dia seguinte, encontrou a senhora na praça. Ela olhou para ele com atenção incomum. "O senhor não dormiu bem", disse ela. Ele tentou sorrir. Não conseguiu. O passado... Ela assentiu lentamente. Ele sempre acha. A diferença é o que você faz quando ele chega. O peso da verdade. Ele contou tudo. Não sobre números, mas sobre escolhas erradas. Sobre pessoas prejudicadas. Sobre decisões tomadas sem olhar para trás. Ela escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela disse: "O arrependimento só vira castigo quando não vira a ação." A frase entrou fundo. A decisão mais difícil. Ele passou o dia pensando. Se fosse embora, estaria seguro. Se ficasse, enfrentaria tudo. Mas também perderia aquela nova versão de si mesmo. Ou talvez, finalmente a consolidasse. O encontro inevitável. À noite, ele foi até o local marcado. Um homem o esperava. Terno caro, olhar frio. "O senhor causou problemas", disse o homem. "Precisamos que volte." Ele respirou fundo. "Não volto. Mas também não fujo mais." O acordo inesperado. Ele ofereceu algo diferente. Não dinheiro. Não silêncio. Responsabilidade. "Vou consertar o que puder, mas do meu jeito, sem mentiras." O homem não esperava isso. Ninguém esperava. Preço da redenção. Não seria fácil. Haveria processos, exposição, perdas. Mas, curiosamente, ele se sentia mais forte do que nunca. Porque, pela primeira vez, não estava se protegendo. O retorno à praça. Depois do encontro, voltou à praça. Sentou-se no banco. A senhora estava lá. Ele não precisou explicar. Ela apenas disse: "Então o senhor decidiu ficar." Ele assentiu. "Decidi ser." Um novo começo. Nos dias seguintes, a cidade mudou pouco, mas ele mudou muito. Continuou invisível. Continuou ajudando. Continuou ouvindo. Sem pressa. O homem que se reconhece. Uma manhã, ao se olhar no espelho do quarto simples, viu algo novo. Não orgulho. Não vergonha. Aceitação. Às vezes, desaparecer é o primeiro passo para finalmente existir. Mas o passado não aceita facilmente quem decide mudar. E o preço da redenção estava apenas começando.